Alô, bom dia. São 10 horas e 45 minutos da manhã do dia 22 de 12 de 2022. Vou desejar a todos vocês um Feliz Natal. Vou pular os agradecimentos e as saudações de praxe, porque o vídeo de hoje é longo. Eu estou saindo de Caxias amanhã. Vou tirar 2 dias de férias, só voltarei segunda. Então saio amanhã, mas devo gravar mais um vídeo de madrugada. Amanhã de madrugada gravo o meu último vídeo em Caxias. E aí passarei 2 dias, sábado e domingo, sem gravar. Então vocês ficarão 2 dias sem vídeo. Então estaremos gravando esse agora. Então de madrugada, amanhã de madrugada gravaremos o último. E vocês ficarão 2 dias sem. Então amanhã é sexta, hoje é quinta, estamos gravando de quinta, gravaremos de sexta. Pronto. Sábado e domingo não teremos gravar porque eu vou curtir. Vou tirar 2 dias de férias. Em Mauá, né, que é na nossa casa, minha e da minha esposa, onde está a família dela, e vou curtir 2 dias de férias. Eu mereço. Vamos direto ao assunto. O assunto é longo, então vamos lá. Descobri esse recurso de que o texto eu não preciso botar no meu netbook. Está aqui embaixo, eu vou abrir e vou ler. A verdade sobre a maçonaria 11. Vamos começar tirando um pouquinho do vídeo passado, para vocês pegarem a linha de sequência. Para tirar a limpo sua desconfiança, o Peste telefonou para o padre Roberto, solicitando, na verdade ordenando, um encontro informal em um jantar no sábado à noite, para que ele conhecesse a paróquia e seus líderes. Era eu, na verdade. Ele não tinha ideia dos outros, né? Mas de mim ele já sabia. Eu não era maior do que os outros. Apenas era o liga, era o Mercúrio que ligava, Mercúrio dos deuses, o mensageiro dos deuses. Eu ligava as mensagens da Santa Teresinha à loja oculta, à loja secreta, e à loja secreta à Santa Teresinha. Meu papel era diferente dos outros por causa disso. Mas todos eles tinham grande poder. Todos tinham grande influência. Isso o Mauro não sabia. Agora ele vai conhecer a nossa cavalaria. Ele achava que era a mim, né? Por causa daquele manifesto que eu fiz, né? Então, o editorial, né? Dizendo que a desgraça se abateria sobre a nossa querida Baixada Fluminense. Então ele vinha em busca de mim. Ele vinha me caçar. Queria me ver cara a cara. Né? Era esse o motivo dele. Mal sabia ele com quem ele ia se encontrar. Então, vamos dizer. Então, o motivo oficial era conhecer as lideranças da paróquia. O pároco deveria oferecer um jantar e ele queria conhecer as lideranças. Era uma armadilha. Todos logo percebemos. Na verdade, ele queria tirar limpo quem ou quais seriam seus inimigos que o combatiam ocultos sob o nome do pobre e obediente vigário com 25 anos de sacerdócio. Ah, se ele soubesse quem era o padre Roberto quando se tratava do dogma da Igreja Católica. Ele não tinha a menor noção. Ele achava que era um velho gagá. Padre Roberto nos avisou e disse que precisava que estivéssemos presentes no sábado às 8 horas da noite, 20 horas, portanto. Dia e hora em que privaríamos da companhia do canalha. Isso já estamos ainda no vídeo passado. Assim, nos preparamos para o encontro, que melhor seria dizer o confronto. Só nos restava aguardar que chegasse o sábado e a hora marcada para encarar a fera. Na verdade, o padre Roberto nos disse isso, né, na sexta-feira de noite. Na quarta, reunião. Na quinta, eu rascunhei o editorial. Na sexta, ele leu logo de manhã cedo, assim que saiu para o Episcopal, por volta de 8, 9 horas. Então, no sábado de noite, de tardezinha, ele telefonou para o padre, pedindo isso, e o padre convocou a gente para esse jantar. Então, eu ia encarar a fera.
Então agora vamos ver, era confronto. Só nos restava aguardar que chegasse o sábado, porque o Padre Roberto nos avisou na sexta de tardezinha, de tarde para de noite, por telefone. Eu estava pronto para encarar. O diabo ia estar à minha frente, mas eu tenho muita fé na cruz de Cristo. Agora começamos o vídeo de hoje aqui. Todos já havíamos chegado na casa paroquial da Igreja Matriz Santa Teresinha, quando o relógio marcou pontualmente. Bateu, o relógio da Matriz bate, Igreja Matriz bate. 18 horas, 6 horas da tarde, hora do Ângelus. Era uma construção modesta, com a sala na qual o padre atendia os paroquianos, os quais iam marcar batizados e casamentos. Uma saleta. Havia outra saleta, do mesmo tamanho, talvez maior, com 2 grandes sofás. Era o local de reunião informal dos membros das diversas pastorais, ou para discutir algum assunto relativo à pastoral, ou para conversa fiada. Pequeno, porque diretamente em frente, a enorme biblioteca do vigário tinha lugar. Cerca de 10 estantes de aço, todas pintadas como é que chama? Aquela tinta, um amarelo bem, esqueci agora a tonalidade, eu sou pintor e agora esqueci o nome. Então, eram armários pintados e de estantes de aço fechadas para evitar, e com portas, para evitar poeira e as falenas que voam ao redor da luz e quando perde as asas cai e entram na madeira feita cupins e nos livros. Essa era a grande preocupação do padre. Biblioteca invejável, com os mais importantes livros sobre a igreja, atas conciliares, promulgação de dogmas, documentos e decretos pontifícios e outros assuntos variados, inclusive de magia, parapsicologia e tudo que interessasse ao genial pároco, possuidor de uma cultura universal invejável. Ele era um gênio e tinha uma cultura incomum. Eu tive esse homem diante de mim e ele me considerava igual a ele, olha só. Nunca me chamou de você, sempre me disse o Senhor. Eu o considerava meu pai e ele me considerava um filho. A cozinha era o cômodo maior. Desde as 2 horas da tarde, portanto 14 horas, 3 cozinheiras ocupavam se movimentando numa tarefa urgente de preparar uma ceia digna do Palácio de Versalhes, para um canalha que deveria roer os ossos na calçada ou nas ruas do Parque Lafayette. Ele chegou pontualmente às 8. Apertou nossas mãos um por um, e após o aperto de mão, o mais hipócrita que você possa imaginar, porque nenhum de nós considerava ele nada, era um merda, era um bosta, mas o protocolo dizia que nós, depois que ele estendia a mão para ser apertada, inclinássemos-nos e beijássemos o anel episcopal, sinal de nossa obediência à Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Veja que o nome Romana não está aqui. Então, os protestantes podem perfeitamente rezar o credo, porque ele termina creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão do pecado. Não fala em Igreja Romana. Católica e Apostólica. Veja, os apóstolos e o Concílio de Nicéia teve o cuidado de não colocar Romana, porque a Igreja é universal, católica. Então, creio na Igreja Una, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Católica, universal. Santo Agostinho dizia, tudo que é verdadeiro pertence à Igreja Católica, porque a Igreja Católica é o conjunto das verdades universais. A maçonaria tem a mesma ideia, mas olha, está longe de ser. E apostólica, ou seja, descendente dos apóstolos. O vigário ladeava o bispo enquanto caminhávamos para o Salão Nobre. Depois que ele parou o carro no pátio da Igreja Santa Teresinha, deixa passar o carro de propaganda aí, que eu não sei o que é. Só vez de Natal, algum político aí.
Enquanto caminhavam para o salão nobre, uma construção enorme com decoração invejável, tudo luxuosamente preparado para receber sua eminência. Ele escolheu o lugar de sua preferência. Olha, o salão era uma coisa lindíssima. Não se comparava com a casa paroquial. Padre Roberto mandou fazer para grandes eventos, para receber até um cardeal se fosse necessário. Ele sentou em uma cadeira posicionada no meio da mesa, da qual ele podia observar com toda facilidade os demais comensais, os da sua direita, os da sua esquerda. Eu me posicionei em frente a ele. Queria olhar bem fundo e diretamente nos seus olhos malignos, olhos de serpente. As senhoras trouxeram, e após colocarem diante de cada um pratos e talheres, encheram a mesa com as receitas dignas de um festim. Padre Roberto desejava impressionar o bispo, mostrando o quanto julgava importante. Ele era super orgulhoso, super egoísta. Diziam até os cursilistas que quando ele estava sozinho dentro do Palácio Episcopal, ele se tratava de papa. Isso era a boca miúda. Não temos provas. Esperamos que ele se servisse e nos servimos. Eu não sentia a menor vontade de comer, pois todo o meu querer estava voltado para observar, analisar e encontrar o ponto fraco de Dom Mauro. Porém, desempenhei bem meu papel de conviva e tratava-o com toda a honra de sua posição, representando a Igreja de Cristo como ele merecia. Uma conversa se iniciou. Ele, estava muito atento, não foi o primeiro a falar. Foi Monsenhor José Bogiani, que tinha um primo cardeal que tinha acesso ao Papa João Paulo II. O professor Everaldo me disse qual era o Papa, não precisei pesquisar. E o Monsenhor Bogiani deu a ele as últimas notícias recebidas fresquinhas, vindas do Vaticano, dadas a ele pelo seu primo cardeal. Inclusive, agora que pega, que o decreto oficial que nomeava ele bispo da Diocese de Caxias ainda não havia saído das mãos do Papa João Paulo II. Isso deixou ele apavorado. Então, o Monsenhor Bogiani foi o primeiro a dar o tiro. Ele achava que o decreto já estava a caminho. O cardeal primo, não sei o nome dele, de Monsenhor Bogiani, estava boicotando para que o documento não chegasse em Caxias. E aí ele estava numa calça apertada. Ele estava numa situação difícil, por quê? Porque, embora o Papa já tivesse assinado, eu disse, o cardeal secretário colocou no meio de muitos papéis e foi assinando sem ver. Assim, ele viu, alertado pelo cardeal primo de Monsenhor Bogiani, que tinha diante de si um inimigo da igreja, porque João Paulo II, em relação ao dogma, ele era fidelíssimo. E ele nomeou o seu sucessor, que era o alemão, Ratzinger, na época prefeito para a congregação da Sagrada do Culto Divino, Antiga Inquisição, nomeou o seu conselheiro pessoal. Depois foi sucedido por ele com o nome de... meu Deus? Agora vai... Não era isso que eu não estava no gibi. Então, Sexto, não sei o que lá, Sexto, né? Então foi o alemão lá, que tinha uma cara feia danada, Joseph Ratzinger. Então assumiu a sucessão papal, depois João Paulo II, com o nome de... Não me lembro o primeiro nome dele. Qualquer coisa Sexto, eu acho. Isso não está no momento agora. Eu quis de improviso, mesmo mal a improvisar. Então, embora já tivesse assinado o decreto, o cardeal, primo do Monsenhor Bogiani, estava boicotando a vinda.
O decreto não tinha saído de Roma e ele já estava agindo como bispo de Petrópolis. Dom Manuel já não tinha mais poder nenhum sobre a nova diocese. E ele não era ainda bispo de Caxias. Ele era bispo, mas não da diocese de Caxias. Assim, ele soube que tinha diante de si um pequeno grupo de grande poder e tremeu nas bases. Desviou o assunto que caía feito um raio sobre seu temor bem fundado. As autoridades civis e militares pediram-lhe para apresentar em 15 dias as suas credenciais. Então, também os governadores, ou seja, o poder civil, também não estava querendo ele. Eu acho que a maçonaria já tinha espalhado alguma coisa. Não sei, porque a nossa loja era fechada e ninguém me dizia nada de fora e eu não dizia nada a eles, a não ser exclusivamente o que acontecia no grupo da Santa Teresinha. Eram dois grupos distintos, né? O da Santa Teresinha, que são aqui nesse jantar, vou dizer um por um, né? E quem disparou o petardo inicial foi Monsenhor Bodiani, né? Agora ele se sentiu, eu ia fazer o sinal, mas não fazia não, tá? Ou seja, apertadinho, apertadinho. Vocês sabem o quê? Porque ele pensava que o decreto já estava a caminho, né? E acontece que o decreto estava na gaveta do cardeal, entregue ao cardeal por João Paulo II, que percebeu que assinou às cegas algo que ele jamais faria se ele tivesse visto. E aí, Dom Mauro, ao saber que esse decreto estava retido em Roma e que o Monsenhor Bodiani tinha poder de trazê-lo ou de travá-lo, ele tremeu nas bases. Ele percebeu que tinha um pequeno grupo que, na verdade, tinha um poder enorme, porque estava em contato direto com o Papa através de um cardeal de sua inteira confiança. Não sei o nome. Então, quando o poder civil exigiu dele as credenciais de bispo, porque sem isso ele não poderia governar uma diocese, do mesmo jeito que a diplomação dos candidatos eleitos exige vamos dizer assim, o reconhecimento das autoridades civis de que Caxias, uma diocese, tem um bispo, e só aí ele é respeitado como autoridade representante do Papa na sua diocese. E esse documento estava na mão de um cardeal, primo de Monsenhor Bodiani, e só viria quando Monsenhor Bodiani dissesse, mande. Ele ficou com aquilo apertadinho. Então foi Monsenhor Bodiani quem disparou o primeiro tiro. O suspense em que ele ficava depois dessa revelação queimava seus nervos. Dali para frente, ele não conseguiu esconder o nervosismo. Eu e todos os presentes observávamos o prelado no lamentável estado de vencer o prazo dado pelo governo e ele não ter condições de cumpri-lo. Era esse o medo dele. Vai se esgotar os 15 dias, esse monsenhor vai manter o decreto no Vaticano, e o que é que eu vou fazer? Fui nomeado bispo, estou agindo como bispo, mas para as autoridades civis não sou bispo. Então o Papa está nas mãos dele. O Papa não quer que eu seja bispo de Caxias. Para nós, muito divertido de ver ele naquela situação. Logo de início, percebemos como ele, nossa superioridade. Foi gostosíssimo de perceber ele naquela situação. Quando lembro, dá vontade de rir. É um pouco de crueldade, maquiavelismo, mas sua atitude foi mudar de assunto. Não quis continuar falando sobre aquilo. Depois ele ia queimar a mufa, né? Queimar a mufa, pensando o que ele poderia fazer. Portanto, não teve outro motivo que não fosse o de não demonstrar seu medo. Para isso, começou a lembrar sua carreira como sacerdote. Ninguém queria saber qual era a carreira de Dom Mauro como sacerdote, mas ele era o bispo. Então, depois de José Bodiani, Monsenhor Bodiani, ele começou então a lembrar como foi que chegou a ser arcebispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo.
desse seminário, onde descobrimos ali Frei Jorge da Paz, que estava conosco, era franciscano, sentado ao seu lado como colega de sala de aula. Os dois tinham sido colegas da mesma sala de aula, no seminário. Nós soubemos ali naquele momento. Frei Jorge nunca tinha dito isso. Os dois se conheciam muito bem. Daí alongou-se para o exercício do sacerdócio em cidades pequenas, até chegar a ser vigário. Não interessava nada, a nós não nos interessava a vida de Dom Mauro Morelli, a vida pregressa dele. Então, inesperadamente, movido pela sua vaidade e por uma coragem temerária, disse: prestem bem atenção, agora vocês vão ouvir o que vocês jamais pensaram ouvir de um bispo. Disse exatamente isto: quem não gosta de mim eu mato apenas com meu olho gordo. Meu Deus, eu estava diante dele. Ele disse isso olhando para mim. Este discurso era evidentemente completamente inadequado para um pastor de almas, cujo dever e missão era pregar a paz e a salvação das almas, defender a vida e não a morte. Ele aí se borrou todo. E quem gostou? Eu. Os outros ficaram indignados. Eu fiquei feliz. Falei, já tenho meu próximo editorial. Aproveitei e mostrei a todos 2 livros que eu tinha em mãos. Estava dentro da minha calça, e esses 2 livros eu mostrei a eles. Na verdade, eram 3 livros. Eu tinha 4, mas 2 eu dei mais atenção. Complô contra a Igreja, era um livro bastante comentado, mas pouco conhecido. Já mostrei muito a vocês, que ele odiava, porque denunciava os bispos comunistas. E um livro muito lido, O Cavalo de Troia na Cidade de Deus, de um teólogo alemão chamado Dietrich von Hildebrand, muitíssimo respeitado. Então, esses 2 livros eu apresentei a ele. Abri assim, ó, na frente dele. Pronto. Se ele queria saber quem era eu, então estava aqui, ó. Dietrich von Hildebrand dizia que havia bispos comunistas infiltrados no clero. É isso que ele diz nesse livro aqui. Editado, eu gosto sempre de mostrar, né? Editado pela Livraria Gira Editora. Tá vendo, ó? Dietrich von Hildebrand, aqui em cima, tá? Cavalo de Troia na Cidade de Deus, tradução de J. Assis Leal, capa de Helena Gebara de Macedo, 1971, Livraria Gira Editora, Rio de Janeiro. Podem apreciar, se quiser fotografem. Esse livro deve ter nos selos. Vocês vão, quem for católico de fato, vai ver o que é que ele denuncia aqui. Famosíssimo. Um dos mais famosos teólogos católicos. E esse aqui era o livro maldito para os comunistas infiltrados na igreja. Complô contra a igreja. Sabíamos que Morris Pinei era um pseudônimo usado pelo cardeal Ottaviani, era extremamente temido pela esquerda na igreja. Mostrei esses 2 e aí eu disse para ele: você já sabe agora quem eu sou. Você veio para saber quem sou eu, agora você já sabe. Agora você viu que eu não tenho o poder que você achava que eu tinha. Você viu que é alguém muito mais poderoso do que eu. Você viu que ao meu lado, à minha esquerda, está um homem que se chama Monsenhor José Bosiani, que tem um cardeal que goza da inteira confiança do Papa João Paulo II e que está travando o seu decreto, isso aí eu pensando, o seu decreto já assinado por ele às escuras. Então o cardeal secretário foi extremamente maquiavélico, perverso, desonesto, infiel com a igreja, mas ele era também maçom e comunista. Parece inconcebível, né? Mas maçonaria e comunismo estão sempre unidas. Embora depois que os comunistas somem o poder, fechem a maçonaria. Mas a denúncia que nós temos, né, é sempre judaísmo e maçonaria, os fautores das revoluções, todas. Leon de Ponsan
acabei de mostrar a vocês no vídeo passado, escreve o livro, né, O Motor Secreto das Revoluções, Maçonaria e Judaísmo. Dietrich von Riband não fica atrás. Se eu ler esse índice aqui, não vou perder muito tempo, senão porque eu quero terminar. Estava aqui, vou ler rapidamente. Verdadeira e falsa renovação, o concílio, portanto, era falso. Os perigos do nosso tempo, ou seja, o concílio vai trazer uma bagunça. A secularização do cristianismo. Através do Vaticano II, os leigos tomariam conta do poder e o padre só entrava na igreja para celebrar a missa, e essa missa era herética. Era não, é. Eu não tenho mais em mãos, porque eu dei meus livros para a pessoa a quem eu dei vender, porque ele fez minha mudança de graça, foi um esforço enorme. Chamava A Missa Herética de Paulo VI, escrito diretamente por Dom Marcel Lefebvre, criador, arcebispo de Dakar, criador do movimento tradicionalista, junto com Dom Antônio Castro Maia. Então, olha-se, o cristianismo se torna secular. Eu ouvi dizer de pessoa muito confiável que 2 sacerdotes foram tomar banho na praia, levaram uma toalha, depois foram até uma padaria, compraram 2 pães, compraram uma garrafa de vinho, e ali na praia, né, naquela toalha, colocaram um prato, os 2 pães, colocaram 2 copos de plásticos, botaram o vinho, botaram o pão e ali fizeram a consagração. Você imagina até onde nós chegamos. Minha gente, isso foi real e verdadeiro. Uma consagração feita na praia por 2 sacerdotes de short, tomando banho de mar, e eles achavam que podiam agora fazer isso, né? A mais solene cerimônia, né? O maior mistério da igreja profanado ali por 2 sacerdotes que achavam que a igreja agora podia fazer tudo, o que você quisesse. Então, deixava de ser a igreja, deixava de ser linear e passava a ter um hiato, uma interrupção, que foi o que Dietrich von Riband denuncia aqui. O sagrado e o profano, ou seja, a igreja abandonaria o sagrado, se tornaria o profano. A missa que nós estamos assistindo hoje, minha gente, é a missa herética de Paulo VI. Isso, eu tinha esse livro escrito por Dom Marcel Lefebvre. Perdi-o, ele era em francês. Eu perdi exatamente quando dei a um amigo meu para que ele fizesse a minha mudança. Eu dei 200 livros a ele, né, porque ele não me cobrou nada, e ele fez tudo. Eu estava incapacitado, até por ser cardíaco, mas ele fez. Então, esses 2 livros eram a minha carteira de identidade para Dom Mauro Morelli. Olha, eu sou isso. Quer saber quem eu sou? Sou isso. Você já recebeu o primeiro balaço. E no primeiro balaço você já viu o seguinte, né? Você já viu que Monsenhor José Bogiano tem mais poder do que eu. Ele é mais temível do que eu. Você acha que sou eu, né? Olha aqui. O livro começa com o capítulo O Comunismo Destruidor e Assassino, capítulo 1. Não vou mostrar mais porque esse livro está sendo muito usado. E Dom Mauro conhecia, né? Que foi distribuído com todos os bispos conciliares. Então, eu mostrei minha identidade a Dom Mauro Morelli. Se ele tinha alguma dúvida, não tinha nenhuma. Mas mostrei, todo mundo já sabia que eu ia dar um passo perigoso, eu estava disposto a ir a pegar pesado, todos nós, Monsenhor Bogiani também, porque o que ele disse foi, Eminência, a sua posição de bispo depende de mim. Se eu quiser, o meu primo vai reter lá dentro da gaveta dele a sua nomeação de bispo da Diocese do Caxias. Se não, pode até pedir a João Paulo II que retifique, bote outro no seu lugar. Ele tremeu nas bases, ficou apertadinho. E aí, como ele desviou o assunto, falando sobre paroquiologia, e disse aquilo que é um absurdo, jamais pensamos ouvir de um bispo dizer: eu sou capaz de matar com o olhar se eu quiser que a pessoa morra. Meu Deus do céu, como é que um bispo católico faz isso? Como é que um religioso, não precisa nem ser bispo, basta você ser um cristão,
chegar para alguém, olhar e dizer assim, olha, eu sou capaz de matar apenas pelo olhar. Eu olho, desejo que a pessoa morra e ela morre. Pois bem, essa foi a frase. E eu ri. Falei, já tenho o meu próximo editorial. E aí ele desviou o assunto, né, para isso. Eu achei bom, porque apresentei esse livro, Homem Total e Parapsicologia, de Frei Binarese. Fiz um curso na clínica Frei Binarese, e aqui no seu livro, primeiro o livro apresenta quem foi a Binarese, e aqui ele vai mostrar detalhadamente, não vou entrar em detalhe no livro, que a parapsicologia já é uma religião, quais são os mecanismos que ela usa, o que é que acontece, o que é um paranormal, aqui ele mostra o cérebro e a coluna vertebral humano e vai explicando qual é a mudança, o que é que faz com que o cérebro de um homem normal se torne o cérebro de um paranormal. Pronto, aqui eu tinha agora o que eu queria. Eu tinha levado porque eu sabia que eu era paranormal. Eu previ que ele ia tocar no assunto. E aí, com esse livro na mão, eu falei, Excelência Reverendíssima, eu sou pesquisador. Tenho 2 certificados de parapsicologia. Um dado pela clínica, tem 3. Um dado pela clínica Frei Albino Arese, né, assinado pelo próprio Frei Albino. Outro de 3 dias apenas, dado pelo padre Oscar Quevedo, aqui na Igreja de Santo Antônio, um cursinho de 3 dias, e um de 30 dias, pelo Dom. Dom, eu sempre me esqueço o que significa, mas era um curso completo de parapsicologia, completíssimo. Era melhor do que o do Dom Benarese. E os 3 membros eram rosacrucianos, meus queridíssimos amigos e irmãos rosacrucianos. Então, o livro está autografado, não pensei nele, mas é Viver para a Vida. Então, Thomas é quem escreveu. É um livrinho curtinho, Viver para a Vida. O meu está autografado. Então, assim, eu disse a ele, que beleza, meu amadíssimo bispo. Como investigador em parapsicologia, eu vou pedir-lhe que faça o seguinte. Deixa eu voltar ao texto. Sou especialista, eminência, em parapsicologia, e esta sua capacidade é do meu interesse. Com a vossa permissão, gostaria que marcássemos dia e hora a fim de que eu possa estudar este fenômeno que lhe permite matar com simples olhar. Ele deve ter percebido que disse uma besteira, mas já tinha dito com 8 testemunhas. Frei Jorge da Paz, Dom Dilon Moura, professor Edmundo, Dom Dilon trouxe 2 seminaristas, Monsenhor Bojane, Padre Roberto e eu. Portanto, 8 pessoas. Ele tinha dito isso. A frase tinha sido dita na presença de 8 testemunhas. Ele não poderia negar. E aí, quando eu disse, né, gostaria de estudar o fenômeno que lhe permite matar com um simples olhar. Pronto, ele percebeu que estava nas minhas mãos. Ele já anteviu o que eu poderia fazer com o novo editorial. O primeiro já sabia que era meu. Agora ele já previa o segundo. Ele tinha metido o pé na armadilha de uma maneira completamente burra. Todos se viraram para do mal, desejosos de sua reação. Ele contou uma história curta, na qual em uma paróquia, onde ele substituía um sacerdote muito querido, 2 padres desobedeceram suas ordens e demonstraram claramente o desejo de que ele desaparecesse para que o padre querido, amado, voltasse. No epílogo do discurso, que era longo, a ceia foi muito longa, mais de 2 horas, concluía ele que ao cabo de 2 meses, em 2 meses, os 2 sacerdotes vieram pedir-lhe que eles concedesse mais tempo de vida, pois estavam ambos gravemente enfermos, segundo exames médicos. Eu ri.
Eu ri. Isso era evidente mentira. Evidentemente era mentira. Ele não tinha poder nenhum. Fez-se um silêncio sepulcral. Ele pediu a Dona Dilon Moura que nos dissesse qual o livro que estava prestes a publicar. Dona Dilon Moura e os beneditinos são especialistas em leitura e publicação de livros. Era por isso que eu escolhi ser beneditino, né? Eu gostava muito de ler e fazer livros e estava sendo candidato porque Dom Dilon era o maior, o melhor, o mais reverenciado escritor do mosteiro beneditino de São Bento, no Rio de Janeiro, na rua Dom Gerardo, perto do Arsenal da Marinha e da Praça Mauá. Então ele perguntou em que livro que estava prestes a publicar. Dom Dilon respondeu que estava fazendo uma revisão da Suma Teológica de São Tomás, adaptada aos nossos dias, a linguagem, para uma edição em português, principalmente no português brasileiro. Daí em diante, a conversa se ateve a assunto de menor importância até o fim do jantar. Terminou por volta das 10h30. Terminado este, nós avisamos que deixaríamos o bispo conversar sós com o vigário para tratar daquilo que ele veio fazer oficialmente, a visita pastoral. E todos fizemos uma vênia, em pé, levantamos primeiro, inverti, né? Todos levantamos, com a respeitosa vênia, nos retiramos do local. Ficaram só lá dentro ele e o padre Roberto. E as mulheres foram tirar os restos do jantar. Do lado de fora, Dom Dilon e Monsenhor Bogiano demonstraram toda a indignação possível pela revelação do bispo de que era capaz de matar pelo olhar. Pelo contrário, eu lhes disse que seria o meu próximo editorial. Eles não disseram nada. Sairia do anonimato. Isto me deixava muito venerável a qualquer sanção de Dom Mauro. Por quê? Porque ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele era o bispo, eu era um leigo. Ele, como, vamos dizer assim, a autoridade suprema da diocese, representava Jesus Cristo. Mas não tinha sido ainda nomeado oficialmente, ou seja, o documento não tinha chegado, então por enquanto não era nada. E eu não poderia perder a oportunidade caída do céu e já antevi a manchete da segunda edição do jornal Bode, que não tinha edição dominical, sob o olho gordo do bispo. Seria esse o título. Ficaria claro que era eu, porque ele não podia imaginar que ninguém mais fizesse algo sobre o assunto. Se assim pensei, melhor o fiz. Isso foi na sexta-feira, no sábado de noite. Mas o padre Roberto me fez a incumbência, que me pôs cara a cara com o canalha. Só pude rascunhar o artigo domingo de tarde, porque o padre Roberto me impôs o dever de ajudá-lo, pois ele disse que o padre não podia celebrar às 7 horas da manhã uma missa na Igreja Santa Teresinha no Parque Lafayette, às 7 da manhã, terminava às 8, e às 8 começava uma nova missa na Igreja Sagrado Coração de Jesus em Araruama. Era impossível. Então ele, caridosamente, eu acho que era sincero, vendo que o padre velho estava sobrecarregado, como é que ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Se às 8 horas já acabava a missa do Parque Lafayette, como é que ele podia começar a missa no Sagrado Coração de Jesus, em Araruama? Ele era levado de carro, ele não tinha carro, eu já disse aqui, né, por um leigo que tinha carro, qualquer um podia levá-lo. Era perto, são perto. Mas ele tinha uma fila de confissão enorme. Então ele ia começar a missa de lá às 9 horas, que era a hora que ele devia começar de cá. Não era às 8, então, era às 9. 7 aqui, 9. Não, 9 era aqui de novo. Era 7 aqui, 8 lá, 9 aqui. Eram 3 missas de manhã. Um absurdo. Essa obrigação que ele se impôs, jamais ele conseguiu cumprir. E o bispo disse que para ajudar ele, ia celebrar a missa das 9. Portanto, ele podia celebrar a missa das 7, acabar das 8, ir para Araruama confortavelmente, levado por um
leigo e celebrar, fazer a confissão, que para o bispo era uma merda, não servia para nada, porque ele achava que o padre não tem poder de perdoar pecados, né? Então, o dogma católico para ele não valia nada, menos de que bosta, e eu estaria cara a cara com o demônio, o próprio demônio, na manhã do domingo. Isso para mim seria um privilégio. Por quê? Porque eu o conheceria, eu o olharia no olho. Mas isso, vamos nos ater a esse fato. De manhã, a primeira missa do domingo foi celebrada pelo padre Roberto, 7 horas, acabou às 8. Tomei um pequeno café na casa paroquial e eu morava na Travessa Miguel Calmon, muito próximo da igreja, e me preparei para receber com pompas e honras Sua Eminência Reverendíssima, o Bispo de Duque de Caxias, mas não tinha a carta de nomeação, em sua primeira apresentação pública na Igreja Matriz de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele chegou meia hora antes. Eu segui como um cão segue o dono. Fazia bem meu papel, mas ele já sabia. Às 8h50, portanto 10 minutos antes da celebração, a igreja estava lotada. E o salão anexo também. A igreja tinha a nave principal e tinha 2 degraus que levavam para um salão que o padre usava para palestras, antes de construir um anexo enorme, que tinha várias salas. Eu acho que tinha 6 salas, grandes. Mas não tinha antes. Ele construiu aquilo ali. Então só tinha um anexo. E o anexo estava lotado, tinha bancos, e a igreja, a nave central estava lotada. Todo mundo queria conhecer o bispo. E então eu agora estava com ele. Eu usava aquele anexo geralmente para fazer autos de fé para aqueles alunos, para aqueles meus alunos e leigos, né, católicos, ensaiando a peça Marcelino Pão e Vinho, que era um primor de ficção de uma criança que teve o mérito de fazer Jesus descer da cruz para comer pão e vinho com a criança que ele roubava da despensa para levar para Jesus, pois, segundo a história fictícia, não suportava a ideia de que aquele homem, que ele não conhecia, além de pregado naquela cruz, não comesse nenhum alimento. É uma obra emocionante de fazer chorar mesmo. Estávamos ensaiando essa peça. Mas nós temos na teoria da igreja, precisamente dentro da sacristia. Ali, Dom Mauro se vestia para a celebração. Eu pegava as peças de roupa, por mim sobejamente conhecidas, e as entregava a Dom Mauro e ele as vestia. Então, subitamente me disse: você devia se filiar a um partido de esquerda. Viver a fé supõe ajudar os pobres na sua miséria, e assim eu te daria a direção, não de um grupo pastoral ultrapassado, antiquado, como a Congregação Mariana, já sabia da congregação, mas sim um grupo para o qual pregasse a necessidade de lutar contra a injustiça, o sem terra, o sem teto, né? Contra a injusta distribuição da riqueza e do desemprego. Minha indignação chegou ao máximo. Por mais que eu quisesse, não consegui conter a ira. No auge dessa ira mal contida, lhe disse: Dom Mauro, o senhor é bispo, não político. Minha obediência a vossa eminência se restringe a assunto de fé e moral, pois és pastor de alma. Quanto à minha vida de cidadão civil, nada te devo, nenhuma obediência. E te aviso, se repetires essa frase ou algo semelhante, me retirarei imediatamente de onde estiveres, em qualquer condição que estejas, mesmo no meio de uma missa. O partido político ao qual me filiarei, a escolha é minha, e não tem nenhum outro dado sobre a minha vida particular. Meu dever de cidadão eu decido por mim mesmo. Não admito a menor interferência de quem quer que seja. Digo mais, o senhor escolheu mal o seu ofício, pois lhe caberia melhor uma cadeira de senador da República. Neste momento exato, te vejo sentado, não na cátedra episcopal, mas uma cadeira do Senado. Era verdade. A indignação trouxe meus dons paranormais.
e eu via sentado numa cadeira do Senado e a cadeira de bispo vazia. O que acontecia dentro de 5 anos? Não ele senador, mas outro bispo em Caxias, e ele seria nomeado, vamos dizer aqui agora, secretário de Ação Social de Minas Gerais. Ele olhou-me com um ódio mortal, mas calou-se. Porém, a emoção disparara meus dons paranormais e eu profetizava com toda a precisão. Dentro de 4 ou 5 anos, o Mauro Morelli pediria ao Papa a permissão para se desligar das funções episcopais, convidado que foi pelo ex-presidente Itamar, para assumir a Secretaria de Ação Social do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e assim, na política, encontrou sua verdadeira vocação, conforme eu previra. Então, fui bom profeta. Assim terminamos o capítulo, e vamos então aos 40 e quantos minutos? 46 minutos, vamos encerrar. O importante está dito aqui. Ainda pretendo gravar um outro vídeo. Agora falando mal da Igreja Católica. Dizendo como é que o Dom Mauro teve esse prestígio todo, como ele conseguiu fazer toda essa armação, como ele conseguiu articular uma revolução em termos de Brasil inteiro, em contato com oficiais das Forças Armadas, né, usando as comunidades eclesiais de base, e assim, uma chusma de 50 bispos criminosamente comunistas, e isso ficará para outro capítulo. Mas vamos dizer isso no próximo vídeo. A gente vai abrir um parêntese. Assim como nós acusamos a maçonaria de maldade, agora vamos mostrar como a Igreja Católica também é má. Então, a maçonaria, eu disse, não é absolutamente má. Muita coisa nós aprendemos de bom. E a Igreja Católica não é totalmente boa. Muita coisa nós vimos de má, de perversa. É assim que eu fecho aos 47 minutos, portanto, antes dos 50 programados. Não quero mais que nenhum vídeo chegue aos 50, pedindo a vocês que deem seu like se não deram, divulguem o canal, né? Nós estamos contando algo que deveria estar no livro de história, mas está apenas na minha biografia. Toda, como está aqui, com mais detalhes, porque eu tive cuidado de reescrever, omitindo nomes e fatos. A coisa foi bem maior do que vocês imaginam, viu? Mas só mandarei isso para algumas seletas pessoas, de toda a minha confiança, porque eu não tive a intenção de fazer minha biografia. O nome é O Livro de Toth. Marciano, meu irmão, irá agora para você. Assim que terminar de processar esse vídeo, você me pediu, irmão, gostaria de conhecer a tua biografia. Não é a minha biografia, porque eu não conto do nascimento, nada disso. Eu já começo o meu encontro com Toth. O livro é dedicado a ele, o meu mestre. Toth, né, que foi endeusado pelos seus colegas sacerdotes. Então, mas você vai conhecer como mudou a minha vida e vai conhecer como é que seu irmão se tornou na mentalidade das pessoas. Deixei de ser católica para ser espírita. Padre Roberto ria quando ouvia dizer isto, né? Jamais o Espírito Santo se apagou em meu coração. Nunca estive longe de Cristo, jamais o neguei. E Padre Roberto, toda a literatura sobre magia, esoterismo, conspirações, sociedades secretas, tudo me foi presenteado por ele. Tudo, 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 tudo. Ele que me dava de presente. Eu não tinha dinheiro para comprar. Ainda pagava a minha faculdade. A Faculdade Católica de Petrópolis era paga por ele. Eu não podia pagar. Então, era um homem fantástico. Era meu pai. E eu era seu filho. Engraçado é que ele sempre me chamava de senhor. Professor, o senhor se incomoda de conversar 1 hora comigo? Eu dizia, não, padre, eu terei prazer, mas o senhor vai se atrasar para o almoço, que eu já terminei a missa, já são 15 para meio-dia, sua esposa quer que o senhor esteja em casa ao meio-dia. Ah, ela espera. Jejum faz bem à alma. Assim terminamos, para vocês terem ideia, mas olha, aquele que recebeu o meu livro não passe adiante.
porque tem coisas muito peculiares e assim, sigilosas. Marciano, você receberá 26 capítulos, tá bom? Mandarei ainda hoje para você, se Deus quiser. E a todos, já desejo um Feliz Natal, embora eu pretenda gravar um outro vídeo amanhã de madrugada, e até o próximo, se Deus quiser.